Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 9 de março, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa família diária. Gente, vamos ao Evangelho, então, dessa quinta-feira. A igreja proclama para nós, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o rico sem nome e o Lázaro salvo diante de Deus, né? É interessante a gente notar. Havia um rico sem nome e um pobre chamado Lázaro. Deus que conhece os pobres, que tem sua predileção por eles, pelos humilhados, pelos feridos. E Lázaro significa, inclusive, Deus ajudou, né? E aí tem um versículo interessantíssimo que vai ganhar o Verde Palmeiras, versículo 22. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão, morreu também o rico. Olha só que coisa, morreu, parece que não, né? Morreu também o rico e foi enterrado. Gente, nós vamos tudo morrer e ser enterrado, aí nós vamos ver para onde é que nós vamos, né? E para a nossa salvação, um dos critérios da nossa salvação, meus amados, é o que a gente fez ou não fez ao Lázaro, ao lazarento. Já ouviu essa expressão? Né? Nossa, lazarento, vem de Lázaro, né? Cheio de feridas. Dentro, na sua vida, na minha vida, diante de nós, de vez em quando, tem um lazarento. Tem uma lazarenta, pessoa ou situação. Ou seja, aquilo que necessita dos nossos bens materiais. E aqui tem algo muito interessante. Quando a gente lê o capítulo 15 de São Lucas, é o capítulo das parábolas da misericórdia, de como Deus trata, e por isso como é que os discípulos devem tratar as pessoas perdidas, caídas, pecadoras. Então está lá o filho pródigo, a ovelha perdida e tudo aquilo. O capítulo 16 de São Lucas, que vem na sequência, que é o capítulo que estamos lendo, já é a fala de Jesus para ensinar aos discípulos como eles têm que se relacionar com os bens materiais. É o capítulo onde vai ter a parábola do administrador infiel, que estava roubando o seu patrão. E agora nós temos então a parábola que fala de um homem rico. E o Evangelho começa dizendo: Naquele tempo disse Jesus aos fariseus. Sempre que você escutar o Evangelho, preste atenção nesse detalhezinho. E Jesus disse aos discípulos, e Jesus disse à multidão, e Jesus disse aos fariseus e mestres da lei. Gente, tudo que Jesus fala é aquilo que ele espera daquele grupo de pessoas. E tudo que Jesus fala é a tentação, é o pecado próprio daquele grupo de pessoas. Olha o que Jesus fala então aos fariseus. Ô, fariseus, tinha um homem muito rico, porque os fariseus, todos eles eram muito ricos. Quando você lê na Bíblia, escuta, os fariseus eram homens profundamente religiosos, praticantes da observância religiosa do templo, mas também todos eles eram muito, não era pouco, eles eram muito ricos, muito mais ricos que o povão, muito. Eram donos de grandes quantidades de terra, eram donos do trigo, eram... Vixe! Então Jesus disse aos fariseus por quê? O que Jesus espera dos fariseus? Que eles mudem de coração, de postura em relação aos pobres. E por que Jesus fala isso aos fariseus? Porque as pessoas muito religiosas, é o meu caso, e é o caso acho que da maioria que me escuta, nós temos um ponto cego.
na nossa vivência de fé, que são os pobres. Não é sexo, droga e rock and roll, a gente superou isso aí, não é? Mas onde é que a gente tropeça, patina, onde é que a gente dá escândalo? Com relação aos pobres. Então, os fariseus, ele era muito rico, se vestia com roupas finas, elegantes, esplêndidas, e todo dia ele tinha condição de dar festa, banquete, ele ajeitava o talher, a porcelana, ele era até, nossa, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, no chão, à sua porta. E ele que vê se o talher não está assim, não vê um pobre à sua porta. E aí, Jesus vai com uma sutileza falar uma coisa aqui, preste atenção. Ele queria o pobre, né? Matar a fome com o que caía, com o resto, né? Mas nem isso o rico dava a ele, né? Por que será que não dava? Às vezes olhava, sentia, também tá caído, tá bêbado, será que é pro... Não sei. Mas presta atenção nisso aqui. Além disso, presta atenção nisso aqui. Vinham os cachorros lamber suas feridas. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que os cachorros tratavam melhor aquele homem do que esse homem rico da parábola. Só que, como é que os fariseus chamavam e ensinavam o povo judeu a chamar os pagãos? Quem não era da religião judaica, eles chamavam e ensinavam a chamar os pagãos de cachorro. Se for mulher, cachorra, cadela. E é a segunda vez no Evangelho de Lucas que Jesus nos fala de pessoas pobres, machucadas, lazarentas, caídas, e que são ajudadas por pagãos. Lembra da parábola do bom samaritano? Quem é que ajudou o homem caído? Um samaritano. Como é que os fariseus e os mestres da lei chamavam os samaritanos? De cachorros, porque eles são pagãos, eles são religiosamente confusos. Agora é a segunda parábola que Jesus está contando para esse povo e para esses homens do templo. E Jesus colocou uma sutileza assim, engraçada, que o cachorro, e isso é verdade mesmo em relação ao animalzinho, o cachorrinho, se ele vê um caído, ele vai lá lamber, consolar a feridinha, né? Acontece que tem uma sutileza aqui, você entendeu isso? Jesus está dizendo, os cachorros, os pagãos, quem não reza, não casou na igreja, não crismou ainda, vai no padre, bate tambor, parece que eles conseguem tratar melhor os seus pobres, os miseráveis, do que o rico fariseu. Gente, não mataram Jesus na cruz à toa. Jesus ele tinha uma fineza, uma elegância, umas entrelinhas, mas para quem sabe ler um pingo é letra, e Jesus mandava um chuvisqueiro, entende? O cachorro lambe a ferida do pobre. O rico, e já está subentendido que esse rico é um fariseu, não dá nenhuma marmita. Até um animal tem mais compaixão de um pobre que uma pessoa às vezes muito religiosa, mas aí ficou. Até um pagão, até alguém que não reza, não faz a quaresma, consegue ter mais misericórdia e carinho do que você, que reza tanto, e que Deus abençoou, você é tão rico. Bom, mas morreu também o rico. E aí acontece isso, está lá o Lázaro no céu, está o rico no quinto dos infernos, e aí o rico revela que no fundo ele sabia, ele conhecia, porque quando ele vê, ele fala, pai Abraão, eu não aguento esse cara, manda o Lázaro. Opa, vocês se conhecem? Então você sabia o nome dele, danado. Manda ele vir aqui me refrescar a língua, né? Eu estou sofrendo demais nessa situação. E claro, isso aqui é uma história que Jesus contou, uma historinha que ele inventou, mas para falar de um princípio espiritual, ele falou, não, ninguém vai daqui para aí, já foi, filho, né? Você tratou como tratou o Lázaro, você achou que ia para o céu, não sei baseado em que o Lázaro não fazia parte dessa escadinha, você desconsiderou o Lázaro e aí deu ruim pro teu lado. E aí ele começa a interceder pelos irmãos dele. Diz que ele tem mais 5 irmãos, tudo ruim, mão de vaca, varento, sovina, igual ele. Pensa um povo ruim de comprar cartela do padre, me ajuda. Pensa, aí o que ele falou? Manda o Lázaro. E eu acho interessante como toda vez ele fala, manda o Lázaro. Manda o Lázaro trazer água para mim, manda o Lázaro ir falar com o meu irmão. O cara tá no inferno e não muda, né? Esse tom de patrão, né? Esse tom de quem o outro tá aqui para me servir. Ó, ele tá no quinto dos infernos, quem manda? Manda o Lázaro trazer água, manda o Lázaro salvar o meu irmão. Baixa a crista, feio. Nossa, que cara tupetudo, bicho. Mas aí, veja, eu tenho 5 irmãos, eu conheço os irmãos que eu tenho, eles são mais ruins que eu, vai vir tudo pro inferno comigo. Pelo menos dos irmãos ele teve dó. E aí o pai Abraão vai dizer, não, tem Moisés e os profetas que os escutem. Não, pai Abraão, você não está entendendo.
Eles não escutam nem Moisés, nem profeta, nem padre, porque eles são tudo queixo duro, eles são tudo sabichão. Não adianta, eles não escutam. Mas se alguém for do céu, aparecer um defunto lá, alguém do céu aparecer para eles vão acreditar, certamente vão se converter. Verde Palmeiras, versículo 31, que esse pai Abraão aqui hoje está nervoso, hein? Olha o que ele mandou. Mas Abraão diz, não, senhor, se não escutam Moisés nem aos profetas, não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Veja o que Jesus está falando aqui. Se não escutam Moisés e os profetas, não vão escutar aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu e eles não escutavam? O próprio Jesus. Mas aqui vamos trazer para nós então. Meus amados, às vezes a gente está colocando talvez, muita esperança no milagre, num sinal. Escuta Moisés e os profetas, escuta a palavra, filho. Gente, quantas pessoas viveram milagres mesmo? Viveram coisa extraordinária, até inveja tem horas. Eu falo, Jesus, tanto que eu rezo, eu estou na igreja, eu nasci, eu sou padre, eu nunca vi nada, eu nunca senti nada muito assim. Aí de repente esse povo meio doido começou a vir na igreja ontem, padre, eu estava no quarto, eu vi, eu senti, eu vou ter até uma invejinha. Aí depois passa uma semana, encapeta tudo de novo, tudo endemoniado de novo. E a gente precisa entender isso aqui, gente. Se não escutam, se não dão ouvidos, se não são movidos pela palavra de Deus, ainda que veja milagres, e sim, os milagres existem, não muda de vida. Quantas pessoas você conhece, o cara sentiu, viveu, tocou, coisa que você que está na igreja a vida inteira não sentiu, não tocou. O cara não muda. Porque, meus irmãos, e aqui, na sutileza, está dito então para nós o valor, a urgência e a necessidade da palavra, do evangelho para abrir nossa cabecita. Se não, filho, você vai viver experiências afetivas e emocionantes com São José, com a Virgem Maria, com o Santíssimo Sacramento, com o Espírito Santo, arrepia, chora, treme perna, cai no chão. Oh, glória, aleluia. Legal, eu já vivi essas coisas também, é muito bom. Mas filho, o que nos faz andar é ouvir. Tem que ouvir, miserável. Você precisa ouvir o que a igreja fala, trem. Você precisa ouvir o evangelho todos os dias. Essa palavra entra num ouvido, mas antes de sair pelo outro, tem que passar aqui, e mudar isso aqui. Tem que descer aqui. Senão, pode ver milagre, pode ver cura, pode ver espírito, pode flutuar. Não muda, não vai para frente. Você conhece gente assim, Deus te livre de ser assim, Deus me livre de ser assim. Se não escutam, e para que a gente tem que escutar? Para mudar de ideia. Se não escutam, se não estão dispostos a ouvir, não adianta ver. É mais importante escutar do que ver. Mas veja, queridos, também aqui por último então, nosso julgamento final vai passar pelos Lázaros e Lazarentos, que estão às nossas portas. E veja, por tudo aquilo que diante de nós convoca o nosso bolso, por tudo aquilo que diante de nós convoca o nosso dinheiro. Um pobre, um doente, uma conta, um remédio, uma situação financeira do outro, uma igreja em construção, uma obra de evangelização que precisa ser patrocinada, que precisa ser financiada, alguém perto de mim que está com o carro na oficina faz não sei quanto tempo, andando a bala ali, ganha pouquinho, não consegue, e eu querendo comprar um novo, será que eu não podia ajudar o cara a ter... Bom. Estou entendendo tudo, né? O bonito é isso. Às vezes nas missas eu gosto de fazer isso. Quero convidar você a fazer agora. Bate no teu peito comigo. Porque eu não posso fazer o dia inteiro, né? Você ficar falando todos os exemplos, não adianta. Então tem uma hora que a gente tem que fazer assim, bate no peito comigo e assim, eu estou entendendo tudo, Padre. Eu estou entendendo tudo. Que Deus nos dê a graça de vivermos tudo isso que a gente acabou de entender. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 9 de março, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa família diária. Neste evangelho nós temos aquele rico com suas festas esplêndidas e o pobre Lázaro que está sentado para comer as sobras. E aqui a morte chegou para os dois, seja para o rico, seja para o pobre Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, recebeu a recompensa eterna, e o rico foi para a condenação,
Lembremos aqui que ele tinha os profetas, o próprio Moisés com sua lei, que lhe ensinava qual era o caminho certo, mas ele não escolheu este caminho. E o mesmo acontece todos os dias na nossa vida. Deus, através de Jesus, do seu Filho, nos ensina qual é o caminho da salvação, quais são os mandamentos. Mas com as nossas paixões desordenadas, com nossos pecados, nós sempre resolvemos fugir deste caminho de Deus. E é por isso que precisamos constantemente nos converter. Não podemos deixar para depois. A nossa conversão deve ser hoje, porque senão depois será tarde demais. Quantas pessoas que já morreram e que quando chegaram talvez lá no purgatório, agora se arrependem porque poderiam ter amado mais a Deus neste mundo, poderiam ter vivido mais unidos a Deus e não foram. E assim agora passam por uma longa purificação no purgatório para chegar no céu. Quantos outros que foram para o inferno e agora eternamente sofrem esta decisão que tomaram neste mundo? Por isso nós precisamos decidir por Deus, por este Deus que é amor, que nos amou primeiro e que nos ensina o caminho do amor, e nós temos de amar a Deus todos os dias. Temos que crescer neste amor a Deus, porque nós, no final de tudo, seremos de fato julgados pelo amor. Quanto mais amamos a Deus, quanto mais nos sacrificamos e nos doamos por Ele, quanto mais renunciamos às nossas vontades, mais nós demonstramos que queremos Deus na nossa vida, que amamos a Deus. Por isso, o convite do Evangelho de hoje é que nós saibamos amar e escolher a Deus, escolher os seus caminhos enquanto há tempo, porque quando então a morte chegar, não haverá mais tempo da mudança de vida. Deus está a nos dar o tempo no hoje de nossa vida. Rezemos com você e por você as orações deste dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 9 de março, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa família diária. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. Essa palavra Epulão ela é pouco usada
na linguagem moderna, mas as épulas são os banquetes, ou seja, é um rico banqueteador. Muito bem. O que nós podemos aprender desta parábola? Bom, daria para fazer um retiro espiritual inteiro sobre essa parábola. No entanto, eu gostaria de salientar uma coisa muito importante nesse tempo quaresmal, que é o fato de que Jesus, não, assim, sem deixar sombra de dúvidas, quando ele prega, ele tem sempre diante dos olhos uma tragédia. A tragédia de nós sermos condenados ao inferno. E se você tirar essa realidade de que nós temos a nossa alma em perigo e que nós podemos precipitar no fogo do inferno como aquele rico epulão, toda a pregação de Cristo, tudo aquilo que ele fez, a sua própria paixão e morte na cruz fica absolutamente sem sentido. Infelizmente, nós estamos diante de um espetáculo triste de um cristianismo moderno que já não acredita mais no inferno. Né? Você até vê de vez em quando as pessoas falarem do diabo, né? Mas dificilmente você vê as pessoas falarem do inferno e da condenação ao inferno. Mas se não existe inferno, se não estamos com a alma em perigo, se nós não podemos nos perder eternamente, então nós nos tornamos homens e mulheres para além do bem e do mal. Ou seja, peque do jeito que você quiser, você nunca será punido. Qualquer pai de família, qualquer mãe sabe exatamente qual é o resultado disso. Quando os seus filhos, né, já não são responsáveis por aquilo que fazem, a casa será desgovernada. Ou seja, não há mais responsabilidade. A palavra responso em latim quer dizer resposta. Né? Então, responsabilidade quer dizer, eu faço uma coisa, mas eu devo responder pelos meus atos. Isso é responsabilidade. Pois bem, se o inferno não existe, nós somos todos irresponsáveis. Nós não temos o que temer. Não é? Tudo estará bem, tudo terminará bem, não importa. Vivamos a bela vida, sejamos egoístas o quanto quisermos e não haverá condenação. Há algo de profundamente errado num cristianismo assim. Ou seja, vejam que as pessoas pregam Deus é misericordiosíssimo, e isso é verdade. Mas disso tiram uma conclusão errada, porque Deus é misericordiosíssimo, então o inferno não pode existir. Então, se o inferno não pode existir, eu nunca serei condenado. Resposta dessa consequência, uma segunda consequência é o seguinte: eu posso aprontar o que quiser e ser egoísta o quanto eu quiser. Existe algo errado num raciocínio onde a pessoa parte de um Deus de amor e termina num cristão profundamente egoísta e irresponsável. Ora, nós temos que recordar qual é a fé cristã. O inferno existe. Isso é dogma de fé. Mas ele não existe por uma falta de misericórdia divina. Ele existe por causa de uma realidade chamada liberdade humana. Nós somos livres. Livres e podemos escolher. Podemos escolher rejeitar Deus, rejeitar o amor, ser egoístas e crianças irresponsáveis. A parábola do pobre Lázaro e do rico epulão nos recorda: o inferno existe e ele não tem retorno. Por mais que depois da morte o rico queira suscitar a misericórdia do pai Abraão, que pelo menos o dedinho do Lázaro vá lá saciar a sua sede, que pelo menos lá o Lázaro ressuscite e mostre para os outros, para que não termine nesse lugar de tormento, parece que ali as coisas já se tornam inevitáveis. O rico já não é mais ouvido, sabe por quê? Porque ele não está mais no tempo da misericórdia, ele está no tempo da justiça. O tempo da misericórdia é agora. Clamemos agora por misericórdia e mudemos de vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.